E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos fazer mais uma live. Ontem eu tava. Liguei pro meu sobrinho, meu único afilhado, portanto predileto, e aí eu tava conversando com ele. E nessa conversa surgiu muitos assuntos. Ele estava me falando um pouco da vida dele, como é que tá esse momento de vida, o TCC dele. Afinal, esse ano ele vai estar formando e o trabalho. Ele trabalha numa indústria de pizza. Ele trabalha também na área comercial distribuindo alguns gêneros alimentícios. E é bem legal perceber, né, o quanto esse garoto que eu conheço de muito tempo, o quanto ele cresceu, né? Ele evoluiu enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso é bem legal a gente perceber. E aí a gente conversando, trocando ideia, ele com muita maturidade falando os desafios do momento. E aí eu brincando com ele, falei para ele assim: pô, Peu, que legal, esse ano vai ser um ano muito transformador. Aí ele comentou comigo: pois é, tio, você me inspira muito. É aí, ó, tá chegando aí o cara, hein? Pedro Paulo, o mito. E aí eu tava comentando aqui, Peu, do nosso papo de ontem. E aí nesse papo de ontem, ele comentando que me admira muito a capacidade das transformações que eu fiz na vida, e ele comentou: pô, você é uma metamorfose ambulante. E na hora eu comecei a rir e falei: Peu, legal você falar isso, porque eu participei de um processo de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de se encontrar e buscar dentro de si várias respostas, e no final desse trabalho foi essa música que eu escolhi, Metamorfose Ambulante. E aí ficou bem legal. E aí, Fábio, que legal, ele tá aí, ó, Peu, Fábio lá de... Fabião, tudo bom? E aí foi interessante porque depois, num outro momento da minha vida, um amigo me convidou para fazer uma palestra no Mogalma. Ele falou: ó, Ricardo, mas eu já tenho um tema para você. O tema para você é Eu, Caçador de Mim, né, do Milton Nascimento. Aí eu achei muito legal e percebo claramente, de repente, uma evolução grande na minha jornada de autoconhecimento, talvez saindo uma metamorfose ambulante e indo para o Eu, Caçador de Mim, né, juntando esses dois pontos. Mas o que é importante é que a gente vai bater um papo aqui de tio e sobrinho. Afinal de contas, eu estou com muita saudade desse cara, que em muitos momentos aí, quando eu morei em Teresina, 2016, 2017, muitas vezes a gente saía para caminhar no condomínio onde ele mora, e era altos papos e muito humor, né? Porque o Pepeu sem humor não é o cara, entendeu? E aí, Peu, fala aí. Tranquilo, foi isso. Acho que foi quase um golpe, né? A gente começou a conversar ontem, e aí eu fui chorar minhas pitangas pro meu tio. Ai, tio, tô ocupado, tô cheio de coisa pra fazer, tio. E aí ele disse: bora fazer uma live, Pedrão, bora fazer uma live que vai ser legal. Aí eu disse: putz, aí vou colocar na minha agenda mais uma live com o tio. Então, assim, realmente, eu tenho 27 anos. Nesses 27 anos, eu vi meu tio, ele se sofrer autometamorfoses que são impressionantes. Então, é como se fossem pessoas dentro de uma só. E eu acho que existe uma geração dele para trás, e que a minha geração tem, eu acho que o dever de, se quiser passar para as próximas gerações uma qualidade de vida melhor, de autoaceitação e trabalho para realizar, e força, né, para realizar aquilo que vai lhe fazer mais feliz. E eu acho que esse homem é fantástico nisso. A evolução dele é grande. Quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? Então vamos lá, gatão. Vamos bater um... Aproveita aí
Tá entrando várias pessoas. Manda um aviãozinho, convida pessoal conhecido que tiver online aí para participar dessa live com a gente, fazer pergunta. Vamos curtir essa 1 hora de bate-papo aqui de domingo, né, que antecede aí o almoço, tornando algo mais leve, porque com o Pepeu na sala eu tenho certeza que vai surgir as piadinhas. Vai lá, Pio. Calma que eu tô me... Legal, Caiane. Que bom revê-lo, hein, Kai? Poxa, manda um abraço aí pra turma. Bacana que você tá aí online com a gente. Dani, saindo um cuscuz, manda o cuscuz pra gente, Dani. Vai lá. Fabinho, manda pra eles que eu tô meio perdido aqui na plataforma. Meu tio tem mais conhecimento. Eu tô aqui na minha primeira live, Fabinho, vamos com calma. Fabinho, um grande cara, estudou comigo da UNDB lá em São Luís, né? Engenharia de produção. Fábio Golinac, que homem, meu Deus, que homem. Ó, se um dia não, vou fazer a segunda live. Fabinho é um cara sensacional. Fabinho também é um cara... Os dois Fábio, né? Coincidência. Mandei aqui para alguns. Legal. Conhecidos meus. Então vamos lá. Tu tá com óculos novo, tá bonito. Muito bem, isso aí. Padinho, foi Padinho que me deu isso daqui. Para enxergar melhor os desafios da vida. Ó, quem entrou na sala, maravilhosa. Maravilhosa, tia Dene. Aí. O Filipão entrou aí e já começou a rir, viu, Peu? Filipão já tá na área. A Maria Vitória seguramente deve estar dormindo agora. Eu não vou nem falar nada do Felipe, porque também eu peço as coisas para Deus, entendeu? Eu pedi, Deus, queria ter mais momentos com meu tio. Aí o que ele me dá? Um entrosamento até demais até. E aí Felipe também, puta gênio, gente boa pra caramba. Oh, falando na Vitória, eu decidi trazer meu Oscar aqui pra live também. Essa semana eu tava brincando, porque há 7 anos atrás eu ganhei um Oscar da minha irmã, que tá aí online, de melhor irmão, né? Mas aí rolou um presente aí do Peu para a irmã dele de máquina de lavar. Eu tava mexendo com o Pepeu. E aí, Ivan, beleza, cara? Denise tá aí, legal. Denise, que morou lá com a Juju, Ana Luísa, bacana. Então vamos lá, Peu, vamos tocar aí. Vamos tocar, já são 11h10, quem entrou, quem não entrou vai entrar, ou vai ver gravado. O que você conta? O que você te despertou a curiosidade da gente poder tá batendo esse papo aqui, que faz muito tempo que a gente não conversa, né? Tá certo que é virtual, né? Não é aquele papo naquele condomínio maravilhoso, passeando por aquele laguinho, que tanta inspirações trouxeram aí em Teresina, naquele solzinho caliente que Piauí tem, né? Sim, maravilhoso. Eu só não vou investir na minha carreira de humorista, porque aqui a gente já tem o Whindersson Nunes, né? Já imaginou 2 piauienses fazendo tanto sucesso no humor? Então, vamos lá. Ontem nossa conversa foi bem produtiva, mas a gente decidiu encerrar ela, acho que no clímax, né? Exatamente para a gente fazer algumas conclusões e até eu terminar alguns questionamentos para você, né? Dessas evoluções, né? Então, assim, vou fazer um breve resumo aqui do que eu vivi das suas metamorfoses. Acho que deve ter mais coisa. Acho que você não começou a fazer essas metamorfoses quando eu nasci. Eu sei que foi um grande acontecimento na sua vida, mas também acho que antes disso você já fazia, né? Então, vamos lá. Primeiro momento que eu lembro, acho que todo guri tem um super-herói, né? E aí você sabe, pela minha história, meu pai e minha mãe meio que se separaram e tal. E eu via, apesar da distância muito grande, você em Brasília, eu em Petrolina, eu sempre tive aquele carinho de, pô, meu tio super-herói, sempre elegante, indo pras reunião, ocupado. Eu lembro que na época era uns tijolão, era uns black belt, eu nem sei o que era aquilo. E eu, caramba, que homem, meu Deus, que homem. E aí eu sei que eu disse, cara, o que será que ele faz? E naquela época eu não entendi o que você fazia, né? Sei que você tinha uma empresa de tecnologia. E 27 anos depois, praticamente,
Eu também ainda não entendo muito bem o que você faz, mas sei que você é bom nisso, né? Então vamos lá. Eu lembro da sua imagem de empresário, mais firme, mais introspectivo, né? E eu lembro disso. E eu lembro que você, normalmente, os momentos de descontração que eu lembro de você nessa época, era exatamente dentro de um. Acho que na época você tinha um Corolla bem antigo, e aí você ia levando a gente, acho que pra casa da vovó e tal. E nesse momento você fazia umas piadinhas, tipo, imitando Silvio Santos. Não sei se você se lembra disso. Era horrível. Eu ficava constrangido por ele. Sabe? Eu não entendi o que esse homem estava tentando fazer com aquelas crianças. Mas não era engraçado. Mas, enfim, até hoje, né? Ó, Rossana Maria. Ah, Rossana Maria. Próxima live todo mundo também, né? Vou pegar aqui o jeitinho da live. Mas, enfim. E aí ele fazia essas brincadeiras no carro, mas sempre muito sério, né? E aí eu lembro que em algum momento ele fez essa primeira metamorfose, que ele saiu desse Ricardo empresário. Lógico, sempre continuou sendo empresário, mas ele decidiu alçar outros voos. E nesse primeiro voo, eu acho que ele foi para o Sebrae. Ele passou um tempo, né, se reestruturando e tal, mas ele decidiu ajudar outros empreendedores, outros gestores em si, enfim. E aí ele começou a ele foi para o Sebrae, e aí do Sebrae ele começar a ter um relacionamento mais íntimo comigo. Não muito íntimo, mas foi descaracterizando aquela imagem que eu tinha de empresário, de homem sério, né? E aí a gente começou a conversar, não muito, mas enfim. Aí foi o primeiro, né? Você tem alguma coisa a falar sobre isso, dessa sua primeira metamorfose, como é que foi a saída acho que era Tecnicis o nome da empresa, não era? Não lembro muito bem. Era muito. E aí foi essa primeira metamorfose, né? Que a gente foi até para São Luís. A gente tem uma história engraçada em São Luís, né? Quando eu era criança, um carnaval, não sei se você lembra. Eu vou matar por aqui essa história. É melhor omitir isso, Peu. Eu encontro purpurina até hoje no meu corpo. 4 horas da manhã, entendeu? Eu tinha uns 12, entendeu? Não, vai ser divertido. Foi bem divertido na chuva. Foi bem legal. Peu, você é o cara, bicho. Conta não, o Felipe também. O Felipe tava nessa parada aí, também vestiu de samambaia, purpurina, samambaia. Enfim. Mas olha só, Peu, legal você comentar isso, né? Porque você ficou com esse registro da minha primeira virada, né? Minha primeira, digamos assim, metamorfose. Mas, na verdade, foram várias, né? A minha primeira virada grande foi com 19 anos, onde eu já era funcionário público, inclusive eu já chefiava o desenvolvimento de sistemas, né, programação de computador e tal, no Tribunal de Justiça do DF, e ali eu decidi não seguir mais esse caminho do funcionalismo público, e aí eu me mudei de Brasília, fui assumir uma gerência ainda muito novo, com 20 anos, em Vitória, Espírito Santo, fiquei por lá uns 2 anos, foi quando eu tive meu primeiro casamento, e aí nós decidimos, na época, sair de Vitória e ir para fora do país. Quando eu voltei de Los Angeles, né, fui para Belo Horizonte, fiquei mais um tempo e, para poder ter o Felipe, a gente achou melhor retornar para Brasília, que era uma cidade que a gente acreditava ser melhor para criar filhos. E eu acho que é verdade. E naquele momento voltamos para Brasília, e um tempo depois abri a Tecnicis, que é essa empresa que você comentou. E aí eu fiquei na Tecnicis, eu abri a Tecnicis em 91, que foi o ano que o seu primo nasceu, Felipe, e terminei saindo dela em 2010. Então, foram aí quase 20 anos. Paralelo a isso, eu tive outras empresas também. O Ivan está lembrando aí, eu e Zevalos no TJDF, depois eu e Zevalos tivemos bem proximidade por onde a gente passou, seja Vitória, seja Estados Unidos, enfim.
Zevallos, inclusive, é um querido amigo que, infelizmente, não está mais entre nós. Algum tempo atrás, não sei quantos anos, já deve ter uns 10 anos, ele muito jovem, um dos caras que eu conheci mais brilhantes em tecnologia, ele faleceu por conta de um câncer. Em alguns meses detectou, operou e infelizmente não está mais aí com a gente. Mas é interessante observar que as coisas acontecem, né? A vida, ela tem essas oscilações, tem esses movimentos. E dentro desses movimentos eu sempre tive muito um inconformismo interno de buscar, né, esse autoconhecimento, esse aprofundamento. Isso foi muito forte em mim. É constante isso. Até recentemente, né, eu tive outras grandes transformações, de até retornar para a área de tecnologia, porque desde 2010 eu fiz outras coisas na minha vida, inclusive me aprofundei muito no autoconhecimento, disso gerou um livro, final de 2017, foi um período muito rico, né? De 2016 e 2017, em Teresina, esse período eu convivi muito com o Pepeu, e depois disso eu retornei em 2018 para Brasília, e dentro dos vários trabalhos apoiando empresários, eu resolvi aceitar um convite, ano passado, para liderar uma empresa, para a gente sair de um lado da mesa para o outro, né? E tem sido muito rico e tem sido muito desafiador isso na carreira. Mas aí é um breve resumo das várias metamorfoses, né, Pepeu? Porque eu tive 2 casamentos, um de 7 anos, outro de 22 anos, e todos eles também foram de opções naquele momento, porque ninguém casa para separar, né? Não existe isso. Mas existem momentos que a nossa alma, pelo menos a minha alma, eu posso falar por mim, precisava de outros caminhos, outras jornadas, né? E minha vida foi muito marcada por grandes mudanças, grandes jornadas, quando eu percebi, inclusive, que naquele espaço, naquele momento, eu precisava ter mais situações que me provocassem ao meu crescimento, à minha evolução. Eu posso falar que na minha vida, vou fazer agora 54 anos em junho, apesar de me sentir muito jovem, Eu sei. eu tive muitas vidas em uma, né? Muitas, tanto profissionalmente como pessoalmente, familiarmente, uma série de coisas. Foram vários momentos da minha vida. Momentos em que eu tive mais próximo, por exemplo, da família, momentos que eu tive mais distante. E hoje eu percebo que chegando a essa auge dos 54 anos, diz uma pesquisa que o homem amadurece aos 54 anos, eu me sinto uma pessoa muito madura emocionalmente. Profissionalmente eu comecei muito cedo, então eu atingi a maturidade profissional desde cedo, foi muito rápido isso para mim, mas nesse Ricardo mais equilibrado, diria, né? Mais harmonioso consigo mesmo, de um processo grande, de uma jornada grande, e que ela nunca termina, mas que eu me sinto muito mais pronto para enfrentar maiores desafios ainda. Porque é assim, né? Ninguém vai para a academia para pegar um peso levinho que dá conta de malhar, né? A gente vai para a academia para desenvolver a musculatura, portanto, é importante ter carga. A Ana Lu está falando aí, né? O que vocês acreditam ser o segredo para realizar grandes transformações na vida? Que legal, Ana Lu. Vocês acreditam que grandes transformações também trazem grandes traumas? Nossa, 2 perguntas. Mas a primeira coisa, Ana Lu, que eu queria pontuar para você, que sim, o seu nascimento me marcou muito, porque a gente estava indo para a maternidade, você nasceu 6h18 da manhã, de madrugada, e furou o pneu do carro, e quem trocou o pneu do carro de madrugada e sua mãe, assim, em trabalho de parto? Pepeu, acho que você lembra disso, né? Mas você ainda estava lá esperando vir, né? Mas legal. E quando a Ana Lu faz essas perguntas, e é bacana essa pergunta, Ana Lu, porque eu falo no início do livro, dos 7 As, talvez o ponto fundamental que a gente precisa entender.
As transformações antecedem as transformações, o que você percebe tenha um forte significado pessoal e uma clareza de benefícios. Ninguém faz transformação na vida se não sente vontade realmente forte, que te mobilize até a última gota do suor. Né? Por isso que eu faço até uma comparação, né? E lá no 7 Reais eu falo sobre isso, um exemplo, quando uma pessoa quer trocar um carro e faz uma poupança para trocar o carro. Né? E aí, de repente, nessa poupança, no meio do caminho, já 3 meses para chegar, para trocar o carro, a grana lá, recebe um telefonema de um amigo falando, cara, nós vamos encontrar todo mundo que formou junto há 20 anos atrás, vai ser legal, vamos passar um final de semana e estamos contando com a sua presença e tal. E, de repente, isso vai te custar uma grana. E vai, nesse caso, adiar a troca do carro mais 1, 2 meses. Você tem a oportunidade de desfrutar desse momento com os amigos, adiar trocar o carro, já que o carro não está tão ruim assim, e fazer as duas coisas. Agora, se o objetivo dessa economia for, por exemplo, uma cirurgia para alguém que você ama muito, correndo risco de morte, o que acontece? Provavelmente, você vai conseguir essa grana muito antes do previsto. Isso que eu falo que é significado pessoal. O que de fato tem importância na sua vida? Porque as pessoas caem muito para o vitimismo, para justificativas, né? O que você realmente valoriza vai acontecer. Porque você vai persistir, vai fazer isso acontecer. Né? Tem mais perguntas aí, Peu? Inclusive tem uma aí para você. Não sei se você viu rodando aí. O Pedrão te perguntando o que você acha de se transformar num adulto. Eu acho que foi isso, hein? E aí, Zeca, beleza, cara? Espero que esteja tudo bem aí. Não sei se você está no Paraguai, no Brasil. Um beijo no coração, hein, cara? Zeca é um cara fantástico do Metaforum. Todo início de ano a gente está junto, fazendo algum aprofundamento, alguma nova qualificação. Metaforum é uma universidade de verão fantástica. Vamos lá, Pepeu, diga aí. Responde. Vai botar até o óculos para responder, caraca. Ou não, porque eu tava escutando, eu tô ficando. Estão falando aí como é que eu acho que é ser adulto. É complicado, porque eu tô usando óculos, e aí quando é para escutar, eu tiro o óculos e presto mais atenção, e aí agora eu tô lendo de novo a mensagem. Eu tô me acostumando, tem uns pelinhos brancos aqui já, tá meio complicado para mim. Mas eu achei brilhante suas colocações, né? Acho que eu vou responder rápido algumas perguntas, qualquer coisa você acrescenta aí alguma coisa, para a gente dar continuidade, porque eu acho que seria interessante a gente dar continuidade nas etapas que eu acompanhei das suas transformações, até porque eu quero aproveitar muito mais a live, porque eu quero terminar a nossa conversa de ontem, você não vai escapar. Tá? Então vamos lá, a Ana Luísa falou, né? Vocês acreditam que... Hã? Vai lá, fala aí. Vocês acreditam que grandes transformações também trazem grandes traumas? Então essa primeira pergunta eu achei bem interessante. Por quê? Porque sim, traz, porque a partir do momento que você faz uma escolha, você muitas vezes tem que abdicar de outras. E essa abdicação pode lhe causar dano, pode lhe causar estresses no futuro, mas você tem que fazer o melhor sempre com as ferramentas que você tem, e você tem que estar consciente das suas decisões. Então acho que sim, transformações causam grandes traumas. Eu colocaria não transformações, mas eu colocaria assim, metamorfoses. Eu estou usando essa palavra bastante, por quê? Porque eu acho que a autometamorfose, eu tenho que ir mais na etimologia da palavra, eu não conheço muito bem, mas eu acredito que se automodificar, modifica como você enxerga tudo ao seu redor. Então isso tem um potencial muito grande, entendeu? De como você enxerga, qual é o seu prisma da sua realidade para com os outros e dos outros para com você, porque a gente vive numa sociedade. Então, é isso. Causa bastante trauma. Oi.
Só deixa eu fazer um parênteses. Pô, entrou o Rodrigo, nosso primo, cara, dos Estados Unidos, um cara que eu amo, que eu admiro, foi atrás, conseguiu a cidadania polonesa nossa. Rodrigão, cara, beijo no seu coração, cara. Amo muito você, você é um cara muito especial, exatamente. Pô, mas deixa eu falar um negócio sobre isso. Antes disso, deixa eu falar também que o Jax tá aí, professor Jax, um cara fantástico. Jax, trabalhar o Pepeu aí na oratória do Pepeu, porque esse menino é ouro e eu conto contigo nisso. Falar um negócio sobre transformação. Rapidinho, só uma coisa. Vai lá. O Pio, a filha do Pio tá fazendo, é ginasta. E eu acompanho. A Olimpíada tá aí, Pio. É isso aí. Deixa eu falar um negócio sobre a transformação. E eu gosto muito de trabalhar com analogias para a gente entender coisas profundas. Necessariamente, a lagarta morre para nascer a borboleta. Não existe um processo de transformação e metamorfose maior do que da lagarta para a borboleta. Então, a transformação profunda, e só existe uma transformação se ela é profunda, né? Porque mudar, qualquer um muda, né? Você pode mudar de roupa, de carro, mudar a cor do esmalte, né? Mudança não causa uma transformação. Várias mudanças causam uma transformação. Então, normalmente, o trauma que às vezes acontece, que a Ana Luísa estava perguntando, é na falta, às vezes, até de percepção. Porque a gente não consegue perceber, muitas vezes, naquela jornada de várias mudanças, aonde elas vão pararem, aonde elas vão chegarem, aonde vai acontecer a transformação. Isso é muito importante a gente observar. Porque hoje, olhando para trás, na minha história, do pouco que eu falei mais cedo aí, eu não tinha um monte de percepção do que ia virar tudo aquilo, né? Mas às vezes a gente tem sim que sair da zona do conforto e se jogar, né, para algo desconhecido. Porque tem que ter a coragem. Para autoconhecimento, para transformação, precisa ter coragem. Coragem quer dizer agir com coração. E não tem fórmula pronta. Porque cada um é um universo, é uma versão única de humano. Cada um tem a sua própria história. Então, essa coisa da transformação, sim, precisa muitas vezes morrer para nascer. E nascer melhor, nascer com mais conteúdo, consistência. É esse ponto que o Zeca coloca aí. É um salto de fé, muitas vezes. Nós estamos passando por um momento, hoje, no mundo, que as pessoas não é mais uma questão de querer autoconhecimento que é legal, querer ser bacaninha e ser solidário. Não é isso mais. Hoje, não tem como avançar dessa forma. Eu nos 14 anos de idade, 16 anos de idade, eu estava na Cruz Vermelha. Então, para mim, solidariedade está no meu DNA de família, inclusive. Tá certo? Eu vejo muita gente nessa moda, né, solidário, porque agora o mundo precisa, não sei mais o quê. Né? Mas, se a gente não muda pelo amor, a gente vai mudar pela dor. E nesse momento está muito forte. E tem muita gente doída, tem muita gente precisando de apoio, mas tem muita gente preparada para apoiar também, para ajudar. Né? Eu nunca vi tantas lives na minha vida com conteúdos tão bacanas. Né? Agora, claro, que tem muita coisa ruim também, como tem na vida, como tem em todos os momentos, e como nós temos parte de nós também que não é bonzinho. Nós todos temos um lado sombra, um lado mal também. Mas você estava falando aí, fala aí, Pedrão. Até eu tô fazendo live, né? Eu tô um espetáculo. O Gabriel, a última pergunta, porque eu acho que é bom a gente fazer responder também o pessoal, né?
Mas o que o Claro. Gabriel colocou, né? Pedro, complementando seu comentário, creio que as transformações podem gerar traumas, mas também gerar libertações. Perfeito, Gabriel. Não, eu tenho certeza disso. O meu contexto de causar traumas é que às vezes a gente fica num loop de autossofrimento, de ter tomado determinada decisão mais difícil na vida e que a gente não saberia, né? A gente fica naquele transtorno e eu acho que a gente tem que nos permitir tomar nossas próprias decisões e ser dono de si mesmo, né? Acho que isso é importantíssimo. Então, vou continuar aqui. A segunda metamorfose sua que eu percebi grande, primeiro foi a da Tecnicis para o Sebrae. Do Sebrae, que você passou também um tempão lá, né? Você passou o quê? 10 anos? 9? Não sei, passou um tempo interessante. Você saiu, você foi para meio que um ano sabático, né? E nesse ano sabático, você escreveu os 7 As, porque você é Master, você não consegue ficar parado, né, muito tempo. Acho que é um negócio meio doido isso. Nossa, a gente tem essa necessidade de ser mais agitado. Quem conhece a Rossana, eu acho que para conhecer melhor a Rossana, vocês têm que acordar um dia na casa dela, né? Ela parece que já tomou tomou Coca-Cola com Red Bull. Com Red Bull, cafeína. Ela acorda, ela fica, meu Deus, vamos ajeitar a casa, vamos correr aqui, opa. E é um negócio incrível. E tocando pagode. Fátima, que entrou aqui agora, ela vai saber. Arrumar a casa é um negócio que, oh, Jesus amado. E eu acordo meio que... Então é engraçado esse contexto. Mas sim, do Sebrae pro autoconhecimento, né? Que aí você, como você falou aí, você trabalhou novo, 14 anos, né? Aos 14 anos você começou, 14, 15 anos. E aí trabalhou esse tempo todo e tal, e aí você foi para uma zona de autoconhecimento. Acho que minha interpretação desse momento da sua vida que eu acompanhei, e esse ano sabático, a gente pede umas coisas para Deus, e Deus dá, e a gente descobre que eu acho que não era bem aquilo que a gente pediu para Deus, sabe? A gente devia ter pedido, então, me vê um concurso, uma vida mais tranquila, uma coisa mais estabilizada, me vê, não sei, um carro, zero, uma Mega Sena, entendeu? Eu pedi para Deus ter mais contato com o Ricardo e ele me deu, né? A gente não pode reclamar das coisas que a gente pede para Deus. Então, gente, primeira coisa da live que eu queria muito pedir para vocês, tenham sabedoria no que vocês pedem para Deus, porque Deus às vezes dá. E aí quando dá, não dá para reclamar, tá? Foi nesse seu momento de autoconhecimento, né? Acho que foi depois da separação e da segunda separação e aí a gente teve esse maior contato e nesse momento foi que eu percebi o grande cara que você era, lógico, com suas limitações, mas também com sua grandiosidade, né? Que você começou a fazer as palestras do 7 As e tal. E aí, nesse momento, eu vi que você deu essa... Não foi uma estagnada, porque você evoluiu monstruosamente. Mas você disse, não, vou me autoconhecer e vou sair da minha zona total de conforto para poder evoluir, para depois eu dar o meu próximo passo. E acho que nisso eu queria muito escutar. Eu acho que nessa segunda visão minha de autoconhecimento, corrida, de sabe? Eu acho que foi bem desafiador. Você parou até tudo, né, nessa época. Você foi bem sabático mesmo. Foi bem trabalhoso. Até diria isso. Porque eu vi que houve um sofrimento interno nesse caminhada, né, nesse trajeto. Fala um pouquinho, tio. Falando demais. É verdade, Pion. Foram momentos muito difíceis, sim. 2016, 2017, eu tive momentos que eu sabia que eu sairia do outro lado, claro, porque eu
eu fui bem preparado para isso, eu fiz várias formações, eu lembro de uma formação de 3 anos que eu fiz, chamada Dinâmica Energética do Psiquismo. E eu sempre me coloquei muito em transformação. Era muito comum, às vezes, ou eu estava trabalhando, ou eu estava em processos internos meus, finais de semana. E eu lembro que em 2017, teve um dia que minha irmã entrou no quarto, eu estava muito triste, muito triste. E minha irmã, mãe do Peu, e ela falou assim, Ricardo, o que que eu posso fazer para te apoiar? E eu falei assim, pode ficar tranquila, porque eu sei que em algum momento toda essa transformação, toda essa ebulição, ela vai chegar a um ponto importante, bom para a minha evolução. A gente sabe que um ferro para tomar molde, ele precisa esquentar até virar a brasa e ser martelado para ele tomar um formato diferente. E esse momento foi de muito sofrimento, muitas marteladas que eu tomei. E paralelo a isso, como eu nunca parei de fazer formações e tal, eu estava acontecendo uma das formações que eu fiz de constelação, né? Que estava acontecendo em Teresina na ocasião, com Alex Posato, um cara fantástico, que eu gosto demais, de São Paulo. E ainda eu tinha mais provocações, como se não bastasse as internas, fora. E aí, nesse ponto, eu queria até comentar uma coisa muito importante, né? Porque eu percebo, recentemente eu estava acompanhando algumas gravações do Jonas Mazetti, ele é mestre Vedanta, é professor de um instituto, é um cara muito provocativo, muito importante, assim, também estudar muito essas personalidades e o que elas têm a dizer, porque é muito transformador. E ele estava falando muito da busca nossa, né, pela segurança, como uma segunda busca, a busca do prazer, como uma terceira busca, a busca do Dharma, o Dharma no sentido de você seguir a vida dentro do que a sua alma, né, busca, né? E a terceira, e a quarta e última busca, a busca da felicidade. Mas a felicidade que vem de dentro, independente de qualquer coisa de fora. E eu percebia nesse momento de muita dor, de muito sofrimento, o início de uma jornada muito interna. Porque no momento que a gente parar de olhar para fora, no momento que a gente começar a despertar genuinamente a nossa força interna, sem esmalte, verniz, sem querer isso ou aquilo, se querer ser você, a sua versão única, o seu próprio universo. No momento que a gente focar nisso, eu acho que a gente chegou no momento mais elevado da nossa jornada. E são pouquíssimos que vão chegar lá. E não tem problema, e está tudo certo. Porque cada um tem seu ritmo, cada um tem seu momento, cada um tem seu propósito. E até isso é importante. Nesse despertar desse quarto elemento, a gente entender que tudo que está fora está tudo certo. Não tem que mudar ninguém. A gente precisa só se reconhecer o que nós já somos internamente. Com as nossas fragilidades, vulnerabilidades e com a nossa força. Porque muitas vezes o que a gente tem mais medo não é da nossa vulnerabilidade, é da nossa força. Isso é muito importante, a gente perceber isso. Porque cada um de nós, como diz lá aquele filme do Hugo Cabret, né, que eu gosto muito, 1h20 mais ou menos de filme, ele fala assim, olha, da mesma forma que as máquinas foram feitas
para cada peça ter o seu papel, ter seu momento adequado, nenhuma peça sobressalente, todas fazem parte. É assim que eu percebo a humanidade. Hugo Cabret fala isso lá no filme. Só que muitas vezes a gente quer ser o que a gente não é. A gente quer ter uma possibilidade de ter como referências pessoas, ou arquétipos, ou coisas que a gente não é assim. Então, quando o Peu traz essa coisa, que ele deixou de ser aquele cara sério, carrancudo, e sei lá, muito rígido e tal, é verdade, com 18 anos eu já estava de terno, com 18 anos para 19 anos eu já era chefe. Se hoje eu não me sinto com 50, quase 54 anos, com essa carinha de neném, com 18 anos, minha cara era de menino, e eu já tinha posições importantes. Então, era até importante eu ter, de alguma forma, uma postura um pouco mais firme, severa. E que, aos poucos, foi libertando dessas couraças, dessas amarras, dessas máscaras, dessas situações. E eu te falo a verdade, viu, Peu? Eu prefiro minha versão 5.4 do que minha versão 18, viu? Maravilhoso. Não, você tá um espetáculo. Você sabe disso. Meu objetivo é chegar à metade disso, entendeu? Se chegar à metade disso, eu tô bem. Eu tô um coroa enxuto, tô legal. Hoje eu já corri 5 quilômetros, viu, Peu? Corri 5 quilômetros. Gato, eu chego em casa meia-noite. Curiosidade do dia do Pepeu. Pepeu chega em casa meia-noite e corre também 2,5 km. Corro não, eu engatinho. Eu tô esse homem chegando, segurar esse homem, esse daí correndo com o que é dos outros, meu amigo, nem polícia pega. Esse homem é difícil de segurar, corre muito, tá bem de saúde, graças a Deus, tem que cuidar da saúde. O nome do filme é A Invenção de Hugo Cabret. Isso é um filme maravilhoso, né? Perguntaram aqui, e fizeram também uma pergunta para mim, antes da gente dar continuidade. Eu gostei, duas pessoas fizeram a mesma pergunta para mim. Estão fazendo perguntas para mim. Deixa eu procurar aqui. Quando você coloca esse óculos, Peu, aí pronto, aí você fica o cara. Não, mas eu vou falar, foi sobre o meu processo evolutivo, né? Porque eu só tenho 27 anos, mas eu tenho Tem pergunta para mim, estão gritando ali de baixo. Eu já entendi que tem perguntas para mim. Calma, gente. Calma, eu não sei mexer, agora a tela tá toda aqui. Vamos lá. Você tá com assessoria aí. Pede pra assessoria aí te relembrar as perguntas aí, Peu. Não, tá difícil. Não, mas vamos lá. Sobre o meu processo evolutivo, porque eu só tenho 27 anos, né? Então, assim, apesar de ter 27 anos, eu comecei a usar barba porque eu trabalhei com obra, né? E antes disso, eu acho que é mais sobre o processo evolutivo, e eu precisava postar um pouquinho mais de maturidade. Mas trabalhar com família é um negócio desafiador. Trabalhar com... Eu acho que se autoaceitar é muito doloroso, né? E eu faço esse processo diário meu. E aí eu acho que por isso que eu me sinto um pouco mais à vontade de estar falando com você, porque você acompanhou boa parte disso, né? Outra parte eu fiz acompanhamento para poder entender os meus questionamentos, porque tem uma frase que eu gosto muito também, vamos para para-choque de caminhão, você já soltou uma, eu vou soltar outra. Não são as respostas que moldam o mundo, né? Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, né? E eu acho que essa frase fala muito de mim. Então eu tenho meus questionamentos, eu fiz minhas evoluções, eu morei fora de casa, voltei a morar dentro de casa, é um desafio muito grande. Trabalhar numa empresa familiar é algo que a gente às vezes tem que saber nosso posicionamento, né? E é bem desafiador. E há algum tempo eu trabalho também numa empresa multinacional, né? Como terceirizado, mas isso me fez evoluir também bastante profissionalmente. Pessoalmente, eu vivo as nuances, né, de estar triste, estar alegre e consigo eu tento usufruir da melhor forma possível, mas minha evolução foi mais assim.
Eu não vou ser muito abrangente, aí daria mais umas 3 lives, né? Dos meus desafios diários, mas eu tento ser sempre bem humorado, tá? E vamos lá. Tio, você falou um negócio que eu queria continuar com isso, e acho que eu não fui muito bem sucedido nessa minha última parte, sobre frustrações. Eu acho que quando a gente cria expectativas para com outras pessoas, a gente tem uma visão delas e elas têm uma visão da gente. E às vezes acaba acontecendo frustrações em relacionamentos, em sociedades, e assim sucessivamente. Como é lidar com essas frustrações do dia a dia quando a gente cria expectativas? Consegui ser claro? Conseguiu. Cara, tem um monte de gente entrando, um monte de gente fazendo pergunta. Olha, eu vou falar para vocês, gostaria de responder todas elas. O Peu também. A gente está aí, daqui a 15 minutos a live acaba. Mas a gente vai fazer outras, hein, Peu? A gente precisa ver essas perguntas aí, tem muitas. O Mário Solimão aí, um fraterno amigo, acabou de perguntar se é mais fácil ser chefe aos 18 ou agora. Certamente agora, com mais maturidade, até para entender a limitação das pessoas e a nossa própria limitação, né? Sem sombra de dúvida, a maturidade traz mais serenidade, né? Tem outras perguntas aí, Peu, você vai lendo aí. O Sassi é o cara, viu, Peu? Sassi é um cara tão bem-humorado quanto você, é um cara que eu sou muito feliz de ter ele como amigo, e a gente convive muito, menos do que eu gostaria, porque a dinâmica da vida, infelizmente, afasta as pessoas que a gente ama do dia a dia, né? Mas a gente procura sempre estar em contato. Eu te diria o seguinte, Peu, sobre essa sua pergunta. Fazer botar isso numa fórmula matemática que eu vi uma vez, que eu curti muito. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Foi Einstein que fez isso daí pro porteiro dele, você sabe, né? Não sabia não, Peu. Legal. E essa fórmula foi a leilão, acho que tem uns 2 anos. Ele fez num papelzinho, né? Curiosidade do dia, Pepeu Big Big. Você abre o Big Big e você lê. Maravilhoso. Realmente existe. Isso. Então, o grande problema que eu acho que a gente tem em relação a nós mesmos, em relação com a outra pessoa, principalmente as pessoas que têm um grau de exigência muito alto. E eu confesso para vocês que quem conhece Assessment DISC Assessment estilo comportamental, o meu perfil no DISC, que é dominante, influente, estável e conformidade. Minha conformidade é altíssima. É muito difícil conviver com as pessoas de alta conformidade, porque tem uma régua muito alta, né? São muito rigorosas. Passaram aqui na live várias pessoas comentando, a Nanda, que a gente trabalhou junto lá também, em São Luís, né? A Kai, pessoas que trabalharam muito perto de mim, né? Meus filhos, né? Alguns amigos falam, Ricardo, você é um cara tão tranquilo, e até o brinco fala assim, não é isso que meus filhos falam, né? Não é isso que as pessoas que trabalharam comigo falam, né? Mas não é uma questão de ser intranquilo, é questão de querer fazer o melhor sempre. E às vezes, esse melhor, a gente perde um pouco a mão e exacerba nele. Porque principalmente nas relações. Porque o que a gente gostaria de ter feito, segundo a nossa régua, pode não ser adequado com a régua do outro. Então, essas expectativas, eu sempre brincava o seguinte, pessoal, existia uma frase antiga, Peu, que falava assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Para si mesmo. E eu acho essa frase nada a ver, e eu vou explicar por quê. De repente, eu sempre faço uma comparação bem absurda em relação a quem tem o hábito de fumar, e que eu sempre tive muita dificuldade com essa questão do hábito de fumar, do cigarro. Na minha família, todos fumaram, exceto eu sempre tive uma aversão a isso. E eu sempre faço essa comparação citando isso.
Olha, a pessoa que tem um hábito de fumar, de repente, para ele receber, né, de presente um maço de cigarro pode ser fantástico, né? Um pacote, né, com vários maços, né? Para mim receber isso, para eu receber isso, seria uma ofensa. Porque eu abomino esse tipo de prática, esse tipo de vício, tá certo? E não julgo quem tem, mas não cabe para mim, tá certo? Então é importante a gente perceber que precisa fazer para o outro o que o outro gostaria que fizesse para ele. E para isso a gente precisa ter uma relação empática. Para isso a gente precisa conhecer o outro. Agora, pessoal, vamos lá. Se a gente tem dificuldade de conhecer a nós mesmos, reconhecer as nossas dificuldades, vulnerabilidades, sombras, desafios, etc. e tal, imagina querer conhecer o outro. E um ponto muito importante da relação, Peu, que você trouxe, essa questão da expectativa e tal, é, você quer se conhecer bem? Busque o olhar do outro sobre você. Eu lembro que ontem, final do dia, Peu, a sua prima me ligou e falou assim, pai, acabei de ler o livro Amanhecer do Dia. É um livro que está bem falado, eu esqueci o nome todo dele. O Amanhecer do Dia, o Despertar do Dia. Esqueci. E diz que no final do livro sugere pedir feedback para as outras pessoas. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, que legal, Vitória. Por quê? Porque a gente se constrói nas relações. Se a gente não tem a percepção do outro sobre nós, dificilmente a gente vai conseguir verdadeiramente se autoconhecer. Eu falei demais. Fala aí, fala aí. É gostoso escutar a gente. Não é que seja inteligente, mas é gostoso, sabe? A gente fica assim, aí eu fico, tô só eu e meu tio aqui, até esqueço que a gente tá em live. Já ia cutucar o nariz aqui, já. Vocês iam ver. Eu já cutuquei algumas vezes, porque tá coçando, Peu. Mas não é Covid, não. É coceira mesmo. Eu tô me cuidando bem. Eu acredito em você, por isso que nós estamos em live, tio. Acredito em você. Então a gente falou sobre frustração agora. Acho que é bom a gente manter a linha de raciocínio. E aí depois eu quero fazer um bate-bola no jogo rápido com você. Vamos fazer. Lá. Aí eu falei do autoconhecimento, né? E agora você está se reformulando novamente, né? Nessa sua metamorfose. E você voltou agora ao mercado, né? Como diretor, CEO, né? Não sei. Mas voltei a ser aquela criança que não entende o que o tio faz, mas acha, uau, meu tio arrasa, viado, arrasa. É top. Entendeu? É top. Você na balada, tio. Então, vamos lá. Como é que foi esse seu retorno? Como é que tá sendo, né? A gente se distanciou agora novamente, né? Mas agora, depois que veio esse vínculo mais poderoso entre nós, acho que tá mais divertida a vida, sabe? A gente liga naquele desespero. Naquele desespero a gente vai e liga. Tio, tá bom sua vida aí? Meu filho tá correndo e tal. Aí você liga pra mim que nem ontem e você me dá esse golpe da live. Mas a gente se acerta depois. Você sabe? Gente, só pra deixar aqui nessa live registrada, que eu vou deixar salvo, eu queria muito que caso alguém um dia venha a contestar a minha propriedade sobre a história do Ricardo, sobre a biografia do Ricardo, quero deixar claro que quem vai escrever sou eu, certo? E que vai ser top. Vai ser top. Leiam, vai ser um best-seller. Vai ser best-seller, certeza. Best-seller. Então vamos lá, a sua volta ao mercado. Eu vou falar aí pro Filipão que tá acompanhando a gente aí, que ele não vai leia o livro, não leia. Ou não, ele vai ter que criticar, tirar as partes que não pode, porque o Peu sabe história demais, então nem tudo é publicável. Sei dos dois, fiquem quietos os dois, que eu sei dos dois. Eu tô naquele meio tempo, sabe? Vai ser top. Vai, Peu, o seguinte, Peu, quando eu voltei para Brasília, eu nunca deixei, né, de 2010, quando eu vendi as empresas, eu nunca deixei de fazer mentorias. Mentorei vários empresários, enfim. E desde 2010, eu
mentoro um grupo empresarial, fazendo planejamento estratégico, fazendo várias atividades. E ano passado, me pediram para que eu apoiasse uma das empresas do grupo. E eu comecei a apoiar e comecei a perceber que precisava fazer mudanças mais transformadoras. E ali a gente precisou buscar executivos. Nós contratamos um headhunter em São Paulo e ele estava buscando um executivo, detectou 2 profissionais fantásticos, fantásticos. E eu lembro que, retornando de São Paulo, com um sócio majoritário do grupo, ele falou assim: Ricardo, eu não concordo muito dessa contratação para assumir a posição de CEO, né, que é uma posição bem importante, é o equivalente a presidente dessa empresa. Uma empresa inovadora, sediada nos Estados Unidos e com a área de operação no Brasil. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, Ricardo, esse cara, ele trabalhou em grandiosas empresas de faturamento de R$1 bilhão, e ele, não sei se ele vai estar adequado para uma empresa de cultura como a nossa. Né? Numa empresa, principalmente essa empresa que era uma spin-off do grupo, então ela tinha um mindset do grupo, mas é uma velocidade de startup. E aí, nessa hora, ele me falou, e para mim, a pessoa ideal, o nome ideal é você. Naquele momento, eu já tinha declinado outros convites, falei que eu não tinha interesse nenhum de assumir a posição, mas ele me pediu para pensar, e aí eu pensei, fiz muita meditação, eu faço a prática de meditação constante, e eu lembro que no terceiro dia, meditando muito, pensando, eu lembro que passou um filme da história da minha vida. E nesse filme da história da minha vida, como se fosse uma voz, uma intuição, falou assim, Ricardo, você durante sua vida toda, você foi preparado para assumir um desafio como esse. E aí, eu pensei no impacto disso, qual que ia ser o significado disso para mim, se fazia realmente sentido internamente. E nessas reflexões eu tomei a decisão de conversar com ele e propor para ele um planejamento de 3 meses. E se ele concordasse com aquele planejamento, eu assumiria. E aí ele concordou e a gente começou a trabalhar em 1º de julho do ano passado, faz um pouco mais de 9 meses. Com 9 meses a gente decidiu, a coisa de 1 mês atrás, a gente decidiu mudar o nome da empresa, fazer uma série de mudanças. A mudança parece até que foi... parece que a minha sina é mudanças e transformações, né? Eu brinco falando que eu nunca entrei num lugar que o lugar estava mar calmo, né? Eu sempre estava agitado. Até no Tribunal de Justiça, quando eu entrei, com 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, eles estavam numa situação muito desafiadora tecnológica. Eu lembro que em 3 meses eu aprendi o que era sistema de segunda instância, desenvolvi na área da tecnologia que eles tinham lá disponível, eu tinha acabado de fazer um treinamento nela. Então, a minha vida é muito marcada por desafios, por mudanças, por transformações. Então, essa mudança atual, ela está me permitindo efetivamente botar em prática muita coisa nessa área corporativa. Né? E fazendo até uma analogia, eu acabei de pensar isso, viu, Peu? Da mesma forma que 2016 e 2017 foram grandes mudanças no nível pessoal, né, que foi aquele meu sabático, meu deserto, um momento de grandes transformações, eu te diria que o ano passado e esse ano têm sido grandes transformações e mudanças na minha vida profissional. E eu conto com pessoas fantásticas nesse caminho. Né? A Dani está nos acompanhando aí, que me acompanha nesse desafio na área de recursos humanos, ela me apoia muito na gestão. O Felipe me apoiou muito. O Felipe me apoiou muito, muito, muito na área financeira. No início, quando eu
abracei esse desafio, ele fez toda uma consultoria para fazer um saneamento na área financeira. Felipe está aí com a gente também, seu primo, né? Eu tenho outras pessoas aqui maravilhosas na área do marketing, na área de delivery, enfim. Nós temos agora 20 segundos, Peu, para fechar a live. Então, vou deixar com você aí, cara. Manda aí. Gente do céu. Gente, só quanto tempo? 20? 15 segundos. Gente, muito obrigado a todos, tá? Queria agradecer muito. Não deu para concluir a live do jeito que eu pensei, porque eu queria... Tchau, Peu! Beijo no coração, te amo!